Olá pessoal, Marco Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a equação reduzida da circunferência, tá bom? Pessoal, estamos no YouTube há 14 anos, desde 2010, estamos agora em 2024 e com mais de 3 milhões de inscritos. Por favor, inscreva-se e deixa seu like aí, tá bom? Vamos lá então, qual que é a equação reduzida da circunferência? Já vou colocar ela aqui para depois a gente ver mais algumas coisas aqui para baixo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, a equação reduzida da circunferência é isso aqui, ó. Então, você vai abrir um joguinho de parênteses e vai colocar aqui o x, ok. Por enquanto será o sinal de menos para começar, tá bom? Vamos colocar um azinho aqui, eu já vou explicar o que é esse a. Fecha o joguinho de parênteses, tá? E eleva ao quadrado. Marcos, é um produto notável, mas não entra nessa aula aqui, tá bom? Fique tranquilo. Então é um joguinho de parênteses ao quadrado. Aí você vai sempre somar, se não tivesse sinal de mais aqui, não é equação reduzida da circunferência, tem que ter esse mais aqui, tá? Ao longo da aula eu vou explicando aí, tá ok? E aí o que você faz agora? Você vai abrir um novo joguinho de parênteses e agora vai entrar com o y. Por enquanto também vai colocar o sinal de menos. E aí vai colocar o b, que trabalha sempre junto com o y. E fecha o joguinho de parênteses e eleva ao quadrado também, sempre. Ah, Marcos, então é a soma de dois produtos notáveis? Sim, mas não se preocupe com produto notável que a gente não vai trabalhar nessa aula, tá bom? É apenas isso aqui, ó, x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado. E aí sim o sinal de igual para formar a equação, né, que é uma equação, tá? E aí quem que vem aqui do outro lado? Aqui nós teremos o raio sempre elevado ao quadrado também. Então é este elevado ao quadrado, sempre somando, nunca tem o menos aqui, nunca. Então é esse elevado ao quadrado mais este elevado ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Então esta é a equação reduzida da circunferência, tá bom? Então, o que eu quero que você observe aqui que é muito importante? Este sinal aqui, dentro dos parênteses, e aquele sinal lá, dentro dos parênteses, junto com x e junto com y, dependendo do exercício, não ficarão assim. Talvez seja o sinal de mais aqui, ou mais lá, e tanto faz, lá ou cá. Então, muita atenção com esses sinaizinhos, que é aqui que nós professores procuramos ver se você realmente entende do assunto. Então, às vezes não será o menos aqui, será o mais, às vezes não será o menos aqui, será o mais, ou os dois juntos, ou do jeito que está aqui. Então, esses sinais são muito importantes que vocês saibam o que está acontecendo, tá? E esse aqui é sempre o sinal de mais, nunca será o sinal de menos, tá ok? Então, esta é a nossa equação reduzida da circunferência. É x menos a ao quadrado, sempre, mais y menos b ao quadrado, sempre, que é igual ao raio ao quadrado, sempre. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, não se esqueçam disso, tá bom? E outra coisa também muito importante que os estudantes erram, eles colocam aqui o valor do raio. Na equação reduzida da circunferência, coloca aqui só o valor do raio. Não, muito atenção nisso aqui que vocês erram bastante. Na equação reduzida da circunferência, que sempre será o raio elevado ao quadrado. Por exemplo, aqui será o número 3 elevado ao quadrado, que dará o número 9. O que é 3 elevado ao quadrado? É 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Então, aqui sempre será o raio elevado ao quadrado, não será o valor do raio. Por exemplo, 3, não, será o 9, que é o raio elevado ao quadrado, tá bom? Vamos supor que o raio seja 5, aqui vai ficar só o número 5? Não, será 5 elevado ao quadrado, que te dá 25, que é 5 vezes 5, né? O 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes, né? Que vai dar 25. Então, aqui é sempre o raio elevado ao quadrado.
E muita atenção com estes dois sinais aqui que eles podem mudar dependendo do exercício que você tem. Isso aqui é só uma representação para você ver como que funciona a equação reduzida da circunferência. É x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Tá ok? Então vamos lá, vamos explicar por que é menos A, por que é menos B, tá ok? Vamos com calma. Pessoal, se você tem facilidade na matemática, aumente a velocidade do vídeo no YouTube, tá bom? Se você tem um pouco de agonia, aumente a velocidade. Agora, se você tem dificuldade, vamos devagar aqui que a gente vai conseguir aprender um pouco, tá ok? Vamos fechar aqui para não embolar. Já sabemos qual é a nossa equação reduzida da circunferência. Agora vamos verificar de onde que vem isso aqui, ó, x menos a e y menos b. Vamos pensar num plano cartesiano. Plano cartesiano, inclusive, que nós já temos aula aqui, que eu fiz há alguns anos atrás aqui no YouTube, tá? Vamos lá, plano cartesiano. Plano cartesiano, como que ele é formado? Ele tem uma reta na vertical, né, uma reta em pé, e uma reta na horizontal, tá ok? Esse é o nosso plano cartesiano, onde aqui vai o nosso y, e aqui vai o nosso x, ou seja, todos os valores do y vão aqui, né? Para cima positivo, para baixo negativo. Todos os valores do x vão aqui, né? Daqui para lá positivo, daqui para cá negativo. Então, se tratando desse x menos a e y menos b, de onde foi que nós tiramos o valor? Pessoal, esse pontinho aqui é sempre chamado de origem, tá? Aqui é a origem de tudo. Tudo começa aqui. Aqui é o zero para o y e é o zero para o x, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, infinitamente. 0, 1, 2, 3, por aí vai, infinitamente. E para cá é negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. Menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente para o x, tá ok? Então, aqui é o ponto de origem, não se esqueça disso, tá? Então, vamos fazer a nossa circunferência. Normalmente a gente explica aqui para ficar mais bonitinho, mas pode ser em qualquer lugar do plano cartesiano, tá ok? Então, vamos fazer aqui uma circunferência. Faça de conta que está bem bonitinha, bem redondinha. O importante é você aprender e não fazer um desenho bonito. O importante é saber o que está acontecendo, tá ok? Então, pessoal, é o seguinte. O que é a nossa circunferência, esse círculo aqui, a circunferência, essa borda aqui? Pessoal, uma coisa que você tem que saber é que esse círculo aqui, essa borda, isso aqui é formado por centenas de pontinhos, inúmeros pontinhos, dezenas, até centenas de pontinhos. Uma circunferência não tem 360 graus, então pode ter no mínimo 360 pontinhos aqui formando essa borda aqui. É como se fosse, deixa eu colocar separado. Deixa eu colocar aqui, vamos fazer aqui a circunferência aqui como se fosse um monte de pontinhos assim, ó. Tudo juntinho um do outro formando a circunferência, ó. Vários pontos e por aí vai. E aí fecha a circunferência, tá? Então, pense em uma borda de uma circunferência sempre como dezenas de pontinhos, um ao lado do outro aqui, ó. Isso é muito importante que você saiba, tá ok? Então, o que normalmente a gente faz? A gente pega e coloca aqui, ó, o ponto central da circunferência. O ponto central da circunferência é muito importante para essa aula. Você pega um ponto aqui central, bem no centro dela. Faça de conta que está igualzinho daqui para lá, daqui para cá. Então, esse pontinho, pessoal, ele tem a mesma distância daqui para cá. Aqui nós não temos dezenas de pontinhos formando a circunferência. Então, este ponto aqui, ele vai ter uma distância daqui para cá, ok? E essa distância é chamada de raio. Opa, é o nosso raio. E não se esqueça novamente que na equação reduzida da circunferência o raio sempre será ao quadrado. Aqui não, aqui é só um raio. É o comprimento. Então, nós pegamos um dos pontinhos que formam a circunferência, nós costumamos pegar mais ou menos por aqui, ó. Então, vou pegar um deles. Vou deixar ele maior aqui só para a gente ver, tá? Ok. Então, pegamos um dos pontinhos que formam a circunferência, né? Dezenas de pontinhos. Pegamos um. E aí, nós pegamos o ponto central aqui e puxamos aqui o raio, ó. Esse é o raio da circunferência, ok? Inclusive, pessoal,
Nós já temos aula sobre comprimento da circunferência que eu vou deixar aqui para vocês também. Comprimento da circunferência, tá? Fizemos há alguns anos aqui no YouTube. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante que você saiba, que no raio nós temos dois pontos, que é o centro da circunferência e temos um outro pontinho lá, que é um pontinho dentre dezenas de pontinhos que formam a circunferência. Temos dois pontos. Então, o que a gente determinou? Foi determinado o seguinte, ó, que esse ponto da circunferência, o plano cartesiano, pessoal, é cheio de retas imaginárias, tanto na horizontal, que é deitado, né, quanto na vertical aqui, ó, que é em pé. Aqui é cheio de traços, de retas, né, segmentos de retas imaginário. Imagina que aqui passa vários traços aqui na vertical e passam também vários traços aqui na horizontal, tanto para cima quanto para baixo. Então nós vamos pegar um deles para formar aqui o centro aqui, ó. Então está passando aqui um deles, ó. Tá vendo, ó? Então vai passar bem no centro ali, tá ok? Ok? Isso é o plano cartesiano, tá bom? Ele funciona assim. Então para esse centro também nós temos um aqui na vertical também. Dentre os vários nós temos aqui também uma reta, aqui um segmento de reta passando bem aqui também. Então vamos trazer aqui, ó. Faça de conta que tá bonitinho. O importante é você aprender, tá? Ó. Passa aqui pelo X também. Aqui, ó, passa aqui pelo X, ó. Essa reta na vertical passa pelo X aqui, ó, né? Passa aqui, ó. Tá ok? Então nós temos essa reta horizontal deitado, vertical em pé. Para este pontinho central. Tá ok? E pessoal, para aquele pontinho também, que é um dos pontinhos das dezenas de pontinhos que formam a circunferência, também é importante a gente destacar também as retas que passam nele também. Então a gente vem aqui e vai passar bem aqui, ó. Então vamos trazer aqui, ó, uma das inúmeras retas que passam no plano cartesiano é essa aqui também. E a mesma coisa, esse é para o Y, tá vendo? Ó, passa no Y aqui, ó. E aqui passa no X, ó, vem para cá. Então vamos trazer bonitinho para cá, faça de conta que está tudo arrumadinho, faça de conta que está tudo certinho. Pronto, já temos aqui outra reta aqui que passa no X. Tá vendo? Então, o que a gente definiu? A gente definiu o seguinte, que este X e este Y... Ah, outra coisa muito importante que a gente aprendeu lá em plano cartesiano. Qualquer ponto, pode ser qualquer ponto em um plano cartesiano, o que a gente precisa? Qualquer ponto em um plano cartesiano, a gente precisa de dois valores. Lembram disso? Para qualquer ponto, a gente precisa de dois valores, senão a gente não consegue encontrar um ponto. E quais são esses dois valores? Eu vou destacar aqui, ó. O valor da esquerda aqui sempre corresponderá ao x. Aqui dentro, no parêntese, sempre será o x. Aí separa com uma vírgula e o outro valor sempre será o valor do y. E fecha. Novamente, para a gente encontrar qualquer ponto que seja, nós precisamos de dois valores. Aqui vai um número e aqui vai um número também. Para qualquer ponto, a gente precisa de dois valores. O valor do x, que sempre está à esquerda, dentro dos parênteses, e o valor do y, que sempre está à direita, dentro dos parênteses. Então vamos primeiro a este ponto aqui. Então para este ponto nós precisamos do valor do x, ó, o valor do x, este valor, e sempre precisamos também do valor do y, o valor do y, este valor. Para este caso aqui, o y no caso é positivo, e o x também é positivo para este pontinho aqui, ó, tá bom? Então nós temos um valor xy para este pontinho. Então vamos colocar o x primeiro. Então a gente estipulou que para aquele pontinho lá, que forma a circunferência, nós chamamos de x. Então tá aqui, ó, é o valor x. Você já vai entender o que está acontecendo, tá bom? Valor x. Então nós já temos o valor x que passa por aqui. Então para este pontinho a gente precisa de dois valores. Para qualquer pontinho a gente precisa de dois valores sempre, que é chamado de coordenadas, duas coordenadas, a x e a y. Então tá, estamos vendo aquele valor, então o valor x vem aqui, tá? E nós precisamos também do valor qual? Do valor do y, que passa aqui, ó. Então para aquele pontinho nós determinamos que será chamado de y.
Ah, certo, Marcos. Então, o pontinho da circunferência é chamado, ele para ser formado precisa de dois valores, e o da esquerda é sempre o x e o da direita é sempre o y. Então, aqui na vertical nós teremos o valor do x, tá aqui, passa bem aqui, ó. Eu vou até destacar onde ele passa aqui, né? E vou destacar onde ele passa aqui no y. Então teremos o valor do x e teremos o valor do y. É aqui, é sempre no cruzamento das duas retas aqui, ó, dos dois segmentos de reta, seja lá o que você quiser chamar. Vamos chamar de reta infinita aqui, tá bom? E nunca é para aqui, a reta sempre continua, pessoal, sempre. Inclusive o raio, ele nunca para aqui. Na matemática, você tem que saber o seguinte, que isso aqui é um pedacinho de uma reta chamado de segmento de reta que tem um comprimento. Mas você tem que utilizar a imaginação e saber que o raio, ele sempre continua infinitamente e ele sempre continua para cá também infinitamente. Então, isso aqui nós só destacamos um pedacinho aqui, ó, tá bom? Então, alguns exercícios vai dizer o seguinte. Ah, nós temos o ponto central que passa pelos pontos x e y que passa. Você vê, quando eu falo que passa, isso quer dizer que ele está passando direto infinitamente. Mas o que vai nos interessar é só daqui até aqui. Tá ok? Então tá, ficou estipulado que para este pontinho nós teremos o valor x e para aquele pontinho o valor y. Pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje é só o mais interessante serão os valores aqui do ponto central, né? E aqui não é a origem no plano cartesiano é aqui, ó. Nós estamos fazendo aqui em cima, encontramos o centro da circunferência, que não é o zero para x e zero para y. Você vê que é um valor positivo, vamos supor 1, 2, 3 para x e valor positivo para y também, 1, 2, 3, por exemplo. Tá bom? Então tá, então já temos o centro da circunferência e os valores que vai nos interessar na equação reduzida da circunferência, quais são? Serão os valores do centro da circunferência que a gente vai ver hoje. Os valores de y e de x, normalmente nós professores, x e y, não mexemos. Deixamos do jeito que está normalmente, mas fiquem atentos que alguns exercícios vestibulares concursos pedem esses valores ou passam esses valores para você encontrar o comprimento do raio, a distância do raio, o tamanho do raio aqui, a dimensão do raio, ou seja, o comprimento do raio aqui, tá bom? Certo. Então agora a gente vai para este ponto aqui. Para este ponto também a gente precisa de duas coordenadas x e y também. Mas Marcos, nós já chamamos esse pontinho aqui de x e y, de x e de y. E aqui, Marcos, a gente vai continuar chamando de x e de y? Bom, foi determinado o seguinte, que a gente vai chamar como um pontinho qualquer no plano cartesiano. Precisamos de dois valores de x e de y, e para aquele ponto já temos x e y, então para esse ponto foi determinado que a gente vai chamar de A. Ah, Marcos, então aqui é o A. E nunca se esqueçam que o A trabalha com x. Nós determinamos isso. Marcos, isso aqui tem que ser o A? Não. Alguns professores chamam de XA ou XC, que é o X do centro. XC. X do centro aqui, ó. XC. Que é o X, não deixa de ser o X, né? Que é o valor do X, ó, do X que passa aqui. Alguns chamam de XC, ou seja, é o X do centro da circunferência. Mas normalmente nós professores chamamos de A. Olha o A lá. E está junto com x, ó. Então é x menos A, que eu já vou explicar. E, consequentemente, olha o y lá. Então, para o centro da circunferência, o qual é um ponto, e todos os pontos precisamos de dois valores, então precisamos do valor A, que passa aqui no x, e claro, precisamos do valor B, que passa aqui no y. Então, para este valor aqui do centro da circunferência, nós chamamos de B. Olha que interessante. Tá? Então, nós temos o y juntamente com o x, que determina o y e o x, né? X e y, que determina o ponto, que é aquele ponto da borda, dentre dezenas de pontinhos, nós pegamos um, que é o y e o x, ou x e o y. Tá aqui, ó, y e x. E para o centro da circunferência, como nós já chamamos aqui de x e lá de y para aquele ponto, para esse ponto não podemos chamar de x também. Na matemática você tem que colocar outro tipo de letra para você saber o que você está trabalhando.
nós determinamos que vai ser a letra A para o centro da circunferência a letra A e para o centro da circunferência a letra B. Ou seja, para formar o pontinho qualquer no plano cartesiano, precisamos de duas coordenadas, coordenada y, que terá o valor aqui, e a coordenada x, que terá o seu valor aqui. E nós chamamos de A e B. Olha lá, A e B. Tá legal? Marcos Aba Matemática, há 14 anos aqui no YouTube, com mais de 3 milhões de inscritos. Por favor, inscreva e deixa seu like aí, deixa o comentário também, tá bom? Diga o que você está achando da aula, tá? Beleza, então nós já sabemos o que é o x, sabemos o que é o y, é para formar o pontinho, né? E sabemos também o que é o A e o que é o B, que é para formar um outro pontinho, sendo que um pontinho faz parte das dezenas de pontos e outro pontinho é apenas o ponto central da circunferência. Nós vamos trabalhar muito com ele hoje aqui, tá ok? Certo, então pessoal, para esse centro aqui, como que nós costumamos chamar também? Não se preocupem com essas coisinhas, é tudo regrinha só para a gente se localizar. A gente costuma chamar de C, que é o ponto central da circunferência, para este pontinho aqui, a gente costuma chamar de C, e aí a gente abre um joguinho de parênteses e coloca aqui dentro as coordenadas x e y, portanto, do ponto central da circunferência. Então, nós chamamos de A e B. E não se esqueça que sempre na esquerda nós teremos quem? O valor do x. Então, o valor do x é o A. Então, aqui na esquerda sempre será o que pertence ao x, o A. Separa com uma vírgula também. E sempre na direita será a coordenada y, ou seja, o valor do y lá. Só que aqui nós estamos falando do C, que é o ponto central, então será a letrinha B. Olha que interessante, letra B. Então, o centro da nossa circunferência é composto, esse pontinho que é o centro da circunferência é composto pelas coordenadas A e B. E esse A vem do x e esse B vem do y. O A aqui junto com o x na reta x, e o B aqui na reta y junto com o y sempre. Então é por isso que lá na equação reduzida da circunferência, nós temos o x menos o A, o x menos o A, e temos o y menos o B, o y menos o B. Na equação reduzida da circunferência, onde o raio é sempre ao quadrado, e esses sinais aqui irão mudar dependendo do exercício, tá? E aqui será sempre números, nós vamos trabalhar números nesses locais, e o x e o y normalmente a gente não mexe, normalmente para exercícios simples que a gente ensina na escola. A gente mexe nesses valores aqui, ó, que é o ponto central, coordenada x, coordenada y, tá aqui, ó. Então, esses valores a gente muda, a gente coloca valores neles, e os sinais aqui a gente normalmente muda também, ou não muda, depende do exercício. Aqui sempre ao quadrado e sempre ao quadrado. Tá ok? Marcos, uma pergunta. Por que aqui é x menos o A e aqui é y menos o B? Boa pergunta. Então é o seguinte, ó. Para a gente encontrar o ponto central, se você observar, os valores dele, as coordenadas dele, x e y, para o ponto central, não para aquele pontinho que forma a borda. O que a gente precisa para encontrar esse ponto central? A gente precisa do valor, vamos supor que aqui seja um 4. A gente precisa do valor 4 para encontrar o ponto central? Não precisamos do valor 4. E aqui vamos supor que seja um 4 também. A gente precisa do valor 4 para encontrar o ponto central? Não. Esse 4, por exemplo, tá bom? Esse 4 é para encontrar aquele pontinho da circunferência. Então, como que a gente faz para encontrar o ponto central? Nós precisamos do valor x menos o A. Não é esse comprimento aqui que a gente precisa até o x, não. É ele... tira um pedacinho que é o A. Esse pedacinho aqui a gente tira, olha lá. É o x menos o A. X menos o A para encontrar o ponto central. Tá vendo? Então não é o valor do x, porque o x é aquele outro ponto lá. Ó. Para encontrar o ponto central a gente precisa do x menos o A, que aí vai dar certinho aqui, ó. Marcos. Então essa coordenada A que está no eixo x,
É por isso que cai daquele jeito na equação reduzida da circunferência, exatamente. Porque é o x menos esse pedacinho. X menos esse pedacinho aqui que é o A. Então vai te dar esse valor aqui, ó. E a mesma coisa acontece lá para o y. Nós precisamos, para encontrar esse ponto central, nós precisamos do valor y. Deste valor, por exemplo, 4, não precisamos do y. Nós precisamos do y menos esse pedacinho aqui, ó. Então é o y menos o b. Olha lá, y menos o b. Olha que interessante, Marcão. Marcos Zaba, matemática. Tá bom? Então y menos b, ó. Y menos b. Então é por isso que na equação reduzida da circunferência a gente dá muita atenção por ponto central. Isso aqui é feito para encontrar tanto este junto com este, os dois juntos são feitos para encontrar o ponto central da circunferência, o ponto central. Então é x menos o A, ou seja, esse comprimento menos um pedacinho, está aqui ó, x menos o A, e é esse comprimento aqui, ó, total, menos esse pedacinho aqui, ó, para encontrar quem? O ponto central da circunferência, no caso y menos b e x menos a. Então é daqui que vem. Por que é x menos a? Porque nós não queremos encontrar aquele ponto lá, queremos esse ponto. Então, já que não é aquele ponto, então é x menos a, é este ponto. Tá bom? Então, assim a gente consegue trabalhar com isso. Não se esqueça disso que é extremamente importante, tá ok? Pessoal, e não se esqueça que esse pontinho aqui, o ponto central da nossa circunferência, ele poderá estar tanto aqui quanto aqui, em qualquer lugar, tá bom? Em qualquer lugar, pode estar aqui. O ponto central, né? Pode estar aqui também, o ponto central da circunferência pode estar aqui para baixo, pode estar em qualquer lugar, pode estar aqui também, ó. O ponto central da circunferência nem sempre estará aqui, ele pode estar em qualquer lugar no plano cartesiano, tá bom? Aí depois com ponto central da circunferência, aí você vai encontrar o raio, né? E lembrando também, pessoal, ó, o raio, isso aqui é muito importante que você saiba. O raio, ele tem um certo comprimento aqui, né? E lembrando que o raio é sempre positivo, o raio nunca é negativo, porque é um comprimento, não existe comprimento negativo, né? Por exemplo, a palma de uma mão possui de um adulto, por exemplo, mais ou menos 22 centímetros. É o comprimento, não é? Não existe comprimento negativo, é 22 centímetros positivo, por exemplo, tá bom? Então o raio é sempre positivo. E o mais importante aqui, o raio ele pode ir para lá, pode ir para lá, pode ir para onde você quiser, 360 vezes aqui, o tanto que você quiser, tá? E o comprimento daqui para ali sempre terá o mesmo comprimento daqui para cá, daqui para ali, daqui para lá, daqui para lá, sempre terá o mesmo comprimento, sempre. Se você encontrou aqui, por exemplo, o valor de 9, por exemplo, teremos 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui, tudo 360 vezes, né? 360 graus, 360 tracinhos com valor 9, porque aqui é o centro da circunferência que utiliza as coordenadas A e B para ser encontrado, que na fórmula utiliza x menos o A e utiliza o y menos o B. X menos A, y menos o B para encontrar o ponto central. Tá ok? Tá ok, pessoal? Então temos a equação, temos aqui o plano cartesiano, que foi só para lembrar algumas coisas e também para aprender sobre a equação reduzida da circunferência, né? Uma dica importante, pessoal, ó, sempre que você tiver isso aqui, ó, um C ao lado dos parênteses, quer dizer que é o ponto central de uma circunferência que precisa de sempre de dois valores para encontrar o centro de uma circunferência. E aí, pessoal, se você tiver, por exemplo, o raio, por exemplo, vamos dar um valor para o raio é igual a 3. O raio é esse aqui, né? O valor dele é 3. Opa! Então isso aqui, pessoal, indica que nós estamos trabalhando com a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência, porque nós temos o ponto central formado por duas coordenadas sempre, porque uma coordenada só não encontra um ponto. Nós sempre precisamos de duas coordenadas para encontrar qualquer ponto que seja no plano cartesiano. Por exemplo, esse aqui. Nós, para encontrarmos ele, precisamos do valor de quem? Do x. Por exemplo, menos 1, menos 2.
Por exemplo, então já temos o valor do x, só que precisamos também do valor do y, que passa aqui. Por exemplo, menos 1, menos 2. Por exemplo, pode ser qualquer valor. Então, para encontrar um ponto, nós precisamos sempre de dois valores que se cruzam. Olha lá, aqui o y cruzando lá, e ali o x cruzando, onde eles se cruzam, é que formam um pontinho. Sempre precisamos de dois valores, duas coordenadas, para encontrar um ponto qualquer, no caso aqui é o nosso ponto central da circunferência. Tá ok? Então isso aqui representa a equação reduzida da circunferência. Agora, pessoal, quero explicar um pouquinho para vocês sobre isso aqui, o que tem a ver com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, como que ele é formado? Vamos colocar aqui, olha que interessante. Então eu vou voltar com aqueles dois pontinhos lá para explicar para você, pode ser em qualquer lugar aqui, tá bom? Vamos pegar esse aqui que fica mais fácil de explicar. Então nós temos aqui, por exemplo, temos aqui o centro da circunferência, que é formado por duas coordenadas. E aí ali nós temos os valores, o valorzinho, as duas coordenadas também, né, que formam o ponto. Então para a gente comparar com o Teorema de Pitágoras, você já sabe, por exemplo, que para encontrar esse ponto precisamos dos valores que passa aqui no y, ok? Para encontrar esse mesmo ponto, nós sempre precisamos de duas coordenadas. E precisamos também deste valor que passa aqui no x. Concorda? Marcos, onde que está o x e o y aí? Não estou entendendo muito bem. Está aqui, ó. Vamos fazer uma reta qualquer aqui do y. Uma reta aqui em pé, na vertical, que representa o y. Por exemplo, pode ser em qualquer lugar que você quiser. Pode ser aqui, 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 em qualquer lugar que você queira, tá? Então esse aqui será o nosso y. E vamos colocar aqui a nossa reta x no plano cartesiano, ó, só para a gente se identificar, só para a gente se localizar, tá bom? Olha aí que legal. Centro da circunferência e ali é o pontinho que forma a borda da circunferência dentre as dezenas de pontinhos que terá o mesmo comprimento sempre, né? Então, para aquele ponto lá, nós teremos também a coordenada y, o valorzinho do y, sempre para qualquer ponto, né? Ok, passou lá. E teremos também o valor do x, né? Para formar também aquele pontinho lá. Sempre precisamos, claro, de dois valores, tá? Ok? Tá. Então, se você observar bem, pessoal, no plano cartesiano, sempre o comprimento da circunferência, que eu já vou até fazer aqui, ó, o comprimento do raio, que eu já vou até colocar aqui, esse aqui é o nosso raio, tá bom? O que dá para a gente trabalhar com isso aqui? Dá para a gente trabalhar dentro do plano cartesiano, dentro da equação reduzida da circunferência, dá para a gente trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Como assim, Marcos? Porque aqui, queira ou não, sempre formará um triângulo retângulo. Olha aqui, ó, com um ângulo reto de 90 graus aqui, ó, sempre. Então, pessoal, sempre dentro do plano cartesiano, onde nós temos o comprimento do raio, né, formado pelas coordenadas x e y, e as coordenadas b e a, né, que são os dois pontinhos, então temos 4 valores, nós podemos fazer o Teorema de Pitágoras. Por que, Marcos? Porque aqui a gente forma um triângulo retângulo sempre. O que é triângulo retângulo, Marcos? É um triângulo onde você tem um ângulo aqui de 90 graus. Sempre um ângulo de 90 graus, é o ângulo mais perfeito que existe. Por exemplo, qualquer prédio, qualquer casa, você tem o piso da casa e a parede da casa. Um edifício, um prédio com vários andares, você tem a rua e a parede do edifício. Ângulo reto de 90 graus sempre. Por que, Marcos? Porque o ângulo reto de 90 graus é o ângulo mais perfeito que existe, porque ele é totalmente em pezinho aqui, ó, em relação a esse aqui. Ele é totalmente em pé, tudo que é colocado aqui em cima está em cima um do outro. Porque senão, vamos supor que aqui seja uma parede de um edifício e aqui é rua. Se você faz isso aqui com um ângulo um pouquinho torto, para cá, para a esquerda, imagina você levantando uma parede, uma parede, uma parede, uma parede. Chega uma hora que ela vai tombar. Por quê? Não está com um ângulo de 90 graus, vai tombar, vai cair. Imagina se você fizer esse ângulo um pouquinho para lá. Você vai levantar a parede, levantar, levantar. Chega uma hora que ela vai tombar, vai cair também. Porque o ângulo está maior que 90 graus. Você fez para lá. Se fizer para cá, o ângulo vai estar menor que 90 graus. Então, tomba para cá. Então, o ângulo mais perfeito utilizado nas engenharias civis, por exemplo, é o ângulo de 90 graus. A gente costuma falar que este eixo, esta reta, o segmento de reta, ou seja lá o que for, está
perpendicular a esta reta aqui, ó. O ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos um triângulo retângulo formado com um ângulo de 90 graus dentro do plano cartesiano em se tratando de equação reduzida da circunferência, que é o que estamos vendo agora. E o que tem a ver com o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, provavelmente você já tenha aprendido lá atrás, inclusive nós temos aula também, que eu vou deixar o link aqui, como que você encontra este lado, que é chamado de cateto, como que você encontra este lado, que é chamado de cateto, como que você encontra este lado, que é chamado de hipotenusa? Através do Teorema de Pitágoras. Ah, Marcão, interessante. Então, o Teorema de Pitágoras também trabalha com a equação reduzida da circunferência? Claro, o Teorema de Pitágoras trabalha também com a equação reduzida da circunferência, onde você tem a hipotenusa, que é o lado maior, sempre, e para este nosso caso aqui a gente não chama de hipotenusa, a gente chama de raio. É o raio da circunferência, raio. Tudo bem? Então a hipotenusa aqui no caso é o raio. Este cateto, que é este lado, a gente chama... De que a gente vai chamar, aliás? Boa pergunta, Marcos. Como que a gente vai chamar esse lado e como que a gente vai chamar este lado aqui? Lá no Teorema de Pitágoras é chamado de cateto, cateto e hipotenusa. E aqui, Marcos? Aqui a gente vai chamar, sabe de quê? De x menos o a. Ah, Marcos, é interessante, porque este pedacinho que a gente quer o valor. O x menos o a. Então aqui não é o x, lembra? Que a gente vai encontrar aquele ponto lá, da borda. E este aqui é o valor do a. Ah, Marcos, interessante. Pera aí, Marcos. Então este cateto aqui a gente chama de x menos a? Exatamente, olha lá. X menos a. Então vamos colocar aqui para a gente se localizar. Então qual que é a equação reduzida da circunferência novamente? Abre parênteses, coloca o x menos o a. Olha que interessante, né? Por enquanto é menos, e aqui o a a gente sempre coloca um valorzinho, que é o valor dele. O sinal de mais sempre terá... Marcos, por que sempre terá esse sinal de mais? Porque lá no Teorema de Pitágoras, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que um dos catetos elevado ao quadrado mais outro cateto elevado ao quadrado mais sempre é igual a hipotenusa elevada ao quadrado também. Ah, Marcos, espera aí, então isso aqui é um teorema de Pitágoras? Exatamente. Lá no Teorema de Pitágoras, o que a gente aprendeu? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado somado com outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Marcos, espera aí. Então a equação reduzida da circunferência é o Teorema de Pitágoras? Exatamente, nós só invertemos, jogamos a hipotenusa para o lado de lá e os catetos para o lado de cá, deu sinal de igual. R ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, onde esse é um cateto, cateto ao quadrado, e esse aqui é outro cateto, cateto, cateto. Então é x menos a, que forma um cateto, mais sempre, porque é o Teorema de Pitágoras, né? Abre outro parênteses. E aí vem o y, olha aqui, se você observar aqui, ó, este comprimento aqui, ó, quem que é, opa, é aquele cateto ali, ó. Ah, Marcos, então é aquele comprimento ali, quem que é o y, vamos colocar aqui, vamos colocar assim, y menos o b. Então este pedacinho é aquele pedacinho, ou seja, é um dos catetos, dos dois catetos. Então y menos o b, então aqui, ó. Y menos o b, e sempre elevado ao quadrado, por quê? Porque é Teorema de Pitágoras, hein? Não pode esquecer, hein? Que é igual quem? Se você quiser colocar parênteses aqui, também coloca que é a hipotenusa ao quadrado. E essa hipotenusa ao quadrado para este aqui é o nosso raio. Marcos, o raio é a hipotenusa, então, exatamente. Sempre os três ao quadrado, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras, olha que interessante. Por quê? Porque temos um triângulo retângulo formado dentro do plano cartesiano com um ângulo de 90 graus, que é o ângulo mais perfeito que existe, né? 90 graus, que é o ângulo reto.
E com isso temos um triângulo retângulo e para calcular os catetos, os lados, qualquer que seja, utilizamos o teorema de Pitágoras, aqui disfarçado de equação reduzida da circunferência, porque este tamanho aqui é o x menos o a, é este tamanho aqui, e aquele tamanho é o y menos o b, que é este tamanho aqui. Olha que interessante, teorema de Pitágoras. Tá ok? Não se esqueça disso que é importante, tá? Então, pessoal, sempre que você for resolver a equação reduzida da circunferência, provavelmente você vai encontrar isso aqui, ó, C, abre parênteses, A e B. Opa, isso quer dizer que é o ponto central de uma circunferência que precisa de dois valores para serem formados, tá bom? Eles precisam de dois valores para serem formados, e sempre teremos dois valores no A e o B, o qual o A está no X e o B está no Y ali. Tá ok? E temos o raio também, não pode esquecer. Então isso aqui, o que você tem com isso aqui? Isso aqui lembra o quê? A equação reduzida da circunferência, que lembra o que também que acabamos de aprender aqui embaixo? Teorema de Pitágoras, onde temos o ponto C e temos o raio. O raio é a hipotenusa, é o lado maior do triângulo, olha aqui. E aí temos as coordenadas x e y, que aqui a gente chamou de A e B, para o ponto central, ou seja, para esse ponto aqui, ó. Opa! E isso aqui é jogado no plano cartesiano, que aqui está, né? Que é o ponto central A e B, tá aqui, ó, A e B. E aí sim, como nós já temos o valor do raio, então será o comprimento daqui até ali, nós já teremos o valor do comprimento do raio, que é o comprimento da hipotenusa também. Opa! Já que está no plano cartesiano, podemos formar um triângulo retângulo e calcular através do teorema de Pitágoras, ou seja, a equação reduzida da circunferência, que é a mesma coisa, que será sempre, como que é formado, como que era a hipotenusa que a gente aprendeu lá? Era alguma coisa elevado ao quadrado, no caso a hipotenusa elevada ao quadrado, sempre era igual, olha lá, hipotenusa elevada ao quadrado, sempre igual, quem? Ó, esse aqui é o quadrado, aqui ó, mais, sempre o sinal de mais, porque é teorema de Pitágoras, uma outra coisa qualquer elevado ao quadrado também. Olha que interessante. Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos aqui, ó. Olha que interessante. Pitágoras também, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho, tá bom? Vamos encontrar, olha que interessante, encontre a equação reduzida das seguintes circunferências. Vamos encontrar quem é a equação reduzida das seguintes circunferências. Tá bom? A equação reduzida quem é? É o x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado também sempre. Vamos encontrar isso. Normalmente, quando está pedindo para você encontrar a equação reduzida da circunferência, nós professores vamos passar para vocês quem? Olha que interessante. Eu vou colocar aqui um C, que você já sabe o que é. Vou abrir um joguinho de parênteses. Vou colocar duas coordenadas aqui dentro, que é o A e o B, só que agora eu vou colocar o número para a gente poder trabalhar, tá bom? Esse é o valor do A e esse é o valor do B. Por exemplo, o B eu vou colocar um valor 4. E aí eu fecho. Opa! Isso quer dizer que no nosso ponto central, lá no plano cartesiano, o x, né, que no caso é o A, vale 3 e o B vale 4. A vale 3 e o B vale 4. Esse aqui é sempre o A e o B, lembra? Deixa eu colocar aqui, é sempre assim, ó, C. E aí nós temos os valores do A e do B, você não pode esquecer disso. Então, no nosso caso, o A vale 3, que está junto com x, né? E é sempre na esquerda os valores do x. E o B vale 4, né? Que são os dois valores, as duas coordenadas para a gente encontrar o ponto C da circunferência que fica num plano cartesiano qualquer. Tudo bem? E aí sempre nós, professores, passamos mais um valor para você, que tem que passar, porque senão você fica perdido, que é o valor de quem? Que é o valor do nosso raio. Opa! O raio, no caso, eu vou dar um valor de 3. Olha que interessante. Então, o professor Marcos Aba pediu para você encontrar a equação reduzida da circunferência e te passou esses valores aqui.
nós sabemos que nós temos um ponto central com os valores 3 e 4, o valor do A que está no eixo X vale 3 e o valor do B que está no eixo Y vale 4 e o raio vale 3 também. Marcos, por que você pôs esses valores? Eu que escolhi, pode ser um valor qualquer, tá ok? Então vamos lá, quando o professor manda você encontrar a equação reduzida da circunferência, a equação reduzida da circunferência você tem que lembrar que é o teorema de Pitágoras invertido. Ah, Marcos, é aqueles parênteses lá, tal, que tem um sinal de igual, exatamente. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou cercar aqui só para não embolar, qual que é a fórmula, qual que é a equação reduzida da circunferência? Bom, eu sei que nós teremos, abre parênteses, um valor x, que nós normalmente não mexemos, menos o a. Opa, olha o valor do a, olha o valor do a, né? Tá bom? X menos o a, e nós elevamos ao quadrado, que representa um dos catetos ao quadrado. Então é somado com outro cateto também, tá ok? O gatinho está aqui ajudando, né? Só um instantinho, deixa eu abrir aqui a janela para ele. Tá ok? Só um instantinho, vamos lá, professorzinho. Professorzinho quer ir lá fora um pouquinho. Então, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado também, só que agora é o y, né? Vou colocar assim, y menos o b sempre, né? Porque o b está no eixo do y, fecha, eleva ao quadrado também, teorema de Pitágoras, que é igual a hipotenusa ao quadrado, lembra? No nosso caso, outro parênteses aqui também será elevado ao quadrado, né? E no caso nosso, raio que é a hipotenusa. Olha que interessante. Marcos, então sempre que pedir a equação reduzida da circunferência, esta equação reduzida da circunferência, né? Equação, sinal de igual indica equação, né? E é reduzida da circunferência e é o teorema de Pitágoras também, né, Marcos? Então, sempre que pedir a equação reduzida da circunferência é o teorema de Pitágoras, só que modificado um pouquinho porque estamos trabalhando com circunferência, né? Com o centro da circunferência, dois valores para encontrar o ponto C, né? E já temos o comprimento também do raio da circunferência, ou seja, vamos colocar em algum lugar aqui só para a gente lembrar, nós já temos o ponto C, que é o centro da circunferência, e nós já temos o comprimento do raio também, que vale 3. Daqui até aqui quanto que vale? Vale 3. Olha que interessante, ou seja, a hipotenusa, um dos lados do triângulo, olha que interessante, já vale 3. Opa! Olha que legal. Ok? Que é o comprimento do raio. Opa, olha lá, ó, raio elevado ao quadrado. É aqui que você tem que tomar cuidado, hein? Este valor é o valor do raio. Só que na equação reduzida da circunferência nunca teremos apenas o valor do raio. Muitos estudantes erram. Nós teremos o raio elevado ao quadrado. Muito atenção nisso aí. Na equação reduzida da circunferência, que é o teorema de Pitágoras também, nós nunca teremos apenas o raio. Não. Atenção, atenção, atenção. Teremos o raio elevado ao quadrado. Quanto que vale o raio aqui? 3. Só que, resolvendo aqui, não será um 3, concorda? É 3 elevado ao quadrado. Aqui, ó. Será o 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, que representa o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Põe um sinalzinho de igual para não embolar. É o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 1, 2. E 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, na equação reduzida da circunferência, nunca fica apenas o valor do raio. Não. É o raio elevado ao quadrado, ou seja, é o valor que está aqui elevado ao quadrado sempre. Então, aqui vai ficar o número 9. Posso deixar 3 elevado ao quadrado também, Marcos? Pode, não há problema nenhum. Mas, normalmente, nós resolvemos, 3 elevado ao quadrado é 9. Então, se o raio é 3, aqui o valor será 9. Aonde, Marcos? Na equação reduzida da circunferência. Muitos estudantes esquecem isso aqui, tá ok? E não esqueça que sempre no valor do A nós teremos um valor, opa, já foi dado pra gente, hein?
E sempre no valor do b nós teremos um valor também, que é aquele que trabalha com y lá no plano cartesiano, né? Ó, A e B. Tudo bem? Certo. Então, pessoal, aqui é o seguinte, na equação reduzida da circunferência, que é o que foi pedido para a gente encontrar aqui agora, tem um detalhe muito importante. Então, vamos separar aqui também a equação reduzida da circunferência, né, que foram os dados que o professor passa para você para encontrar essa equação, né? Ali nós já sabemos o valor, porque o raio vale 3, ok. Uma coisa que é muito importante é utilizar a regrinha dos sinais. Já fizemos uma aula sobre regra dos sinais há mais de 10 anos aqui no YouTube, está aí a aula para vocês. Fizemos antigamente essa regrinha dos sinais. E como que a gente trabalha na regrinha dos sinais? Sempre na equação reduzida da circunferência tem um detalhe que é muito importante, ó. Nós sempre trabalharemos com esse sinal de menos aqui e aquele sinal de menos. Tá ok? Sempre fique atento para esses sinais. Então vamos colocar aqui, ó, este sinal de menos, que representa aquele também, tá bom? Quando você for trabalhar. O que a gente vai colocar aqui no lugar do A? Normalmente a gente pega o número que representa o A e verifica se ele é negativo ou positivo. No caso aqui é um 3, né? O A aqui vale 3. Então a gente faz o seguinte, a gente abre aqui parênteses, um novo joguinho de parênteses, dentro desses parênteses que já existem, e coloco o número aqui dentro, no caso mais 3, para a gente poder trabalhar. Marcos, eu tenho que fazer isso? Não precisa fazer se você não tiver dificuldade em matemática. Vai direto, não perca tempo, tá bom? Porque tempo é importante nas provas, seja lá qual for. Só preste atenção nos sinaizinhos, porque se você erra um sinal aqui, você erra tudo aí para baixo, tá ok? Mas não perca tempo com essas coisas, isso aqui é para quem tem dificuldade, tá? Então, novamente, esse sinal de menos é aquele menos ali, e aí no lugar do A você terá um número. No caso, o professor já deu o número ali para você, olha que interessante, é o 3. No caso, 3 positivo. Então você vem aqui, coloca 3 positivo, abre novos parênteses, aonde? Aqui dentro, ó, para colocar o valor ali. Você já vai entender o porquê que eu faço isso aqui, tá bom? Beleza. Então, pessoal, a gente sempre terá o joguinho de parênteses com o número dentro e vamos trabalhar aqui o joguinho dos sinais. Isso aqui é sempre trabalhado dentro disso aqui, ó, desses dois aqui. Então, sinal de menos pode ser aquele lá também. E aí, no lugar, né, do B, a gente sempre coloca o valor dele e verifica o sinal que está ao lado do número. No caso aqui é mais 4 também. Então, a gente faz a regrinha dos sinais. Sempre que há parênteses, com o sinal fora do joguinho de parênteses, e temos alguma coisa lá dentro, no caso o número mais 3, você faz a regrinha dos sinais. Sempre que tiver essa situação, é multiplicação entre sinais. É menos vezes mais. Sempre. Isso aqui você tem que saber. Então, é menos vezes mais. Alguns professores dizem menos com mais. Tá bom? Só que você tem que saber que é menos com mais na multiplicação. Aqui é sempre, olha o pontinho de vezes, sempre multiplicação. Tá bom? Certo? Então, menos vezes mais, conforme eu ensinei para vocês há mais de 10 anos aqui no YouTube, coloque o sinalzinho de igual para não embolar. Como aqui está arriscado, eu vou colocar aqui na frente, tá bom? Vamos colocar o sinalzinho de igual aqui, ó. Então, menos vezes mais é menos, isso aqui você tem que saber. E aí sim você coloca o 3, pronto. Deu menos 3. Tá bom? Com isso você elimina os parênteses, resolvendo a regrinha dos sinais. Menos vezes mais é menos. E aí coloca o 3 lá. Só isso. Tudo bem? Então essa regrinha de sinal você tem que saber. Um outro caso que você vai encontrar também, por exemplo, pega esse menos, você sempre vai trabalhar com ele. E aí vamos supor que o valor seja negativo. Vai, menos 3 e menos 4. O valor é negativo, menos 3 e menos 4. Vamos supor. Então, já que o valor do A é negativo, é menos 3, abre um novo parêntese novamente e coloca aqui o menos 3 para a gente poder trabalhar também. Olha que interessante. Tá bom? Então, novamente, aqui no caso é positivo. Ok, positivo.
Se por acaso fosse negativo, opa, tá vendo como é importante ter os parênteses? Então a gente vai ter que multiplicar esses sinais também da mesma forma que aqui. Só que aqui, na multiplicação entre sinais iguais, o resultado é diferente, né? Então vamos colocar o sinal de igual lá na frente, já que aqui ele está lá na frente também. Menos vezes menos é mais, ou menos com menos na multiplicação é mais. Opa, ó, já mudou, ó. E aí você pega o 3 e joga lá. Olha que interessante. Isso aqui, na equação reduzida da circunferência, é sempre utilizado para quem tem dificuldade. Tá bom? Se o número for positivo, coloca entre parênteses. A gente vai fazer aqui para praticar um pouquinho mais. Se o número for negativo, também coloca entre parênteses, só para facilitar, para você saber o que está fazendo. Ó. Menos vezes mais dá menos. Pega o 3 e coloca lá. E menos vezes menos dá mais. Pega o 3 e coloca lá. Olha que interessante. Isso aqui você tem que saber também, tá bom? Tudo bem? Então guarda isso aqui que a gente vai trabalhar aqui também, apesar de que eu vou dar uma dica aqui que não precisa talvez nem utilizar isso aqui, só se você tiver dúvida mesmo. Então tá, encontre a equação reduzida da circunferência, né? Das seguintes circunferências, aqui no caso nós temos uma formada pelo ponto central, 3 e 4, né? As coordenadas que formam aquele ponto, e temos também o tamanho do raio. Então, ó, a outra dica que eu dei também, que você não pode esquecer, é o seguinte. Então, a equação reduzida da circunferência é esta aqui, né? E também você pode representar assim, ó. Você vai abrir um jogo de parênteses ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado, sempre o mais. Outro jogo de parênteses ao quadrado, que é igual outro jogo de parênteses ao quadrado. Olha que interessante. Tudo bem? Aqui dentro nós sempre teremos o x e o y. Sempre teremos o x e o y. Então já pode colocar. Ó, é sempre bom você reescrever de novo para você saber o que está fazendo. Então coloca x. Marcos, e o menos aqui? Eu coloco? Coloca, pode colocar também se você quiser, mas não se esqueça que tem que fazer o joguinho dos sinais. Tudo bem? Tudo bem. Então, x menos. Fecha os parênteses por enquanto. Vamos copiando para a gente não embolar. Eleva ao quadrado, mais, abre parênteses, agora o y. Coloca por enquanto o sinalzinho de menos, talvez não fique assim, tá? Talvez fique, temos que fazer o joguinho dos sinais. E aí fecha também. Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, né? Há alguma coisa aqui e há alguma coisa aqui. Sinalzinho de igual, teorema de Pitágoras. E ali nós teremos quem? O nosso raio elevado ao quadrado, que é a hipotenusa elevada ao quadrado do teorema de Pitágoras. Agora vamos fazer esse joguinho de sinais aqui só para você saber o que está funcionando e como que funciona. Apesar de que eu vou dar uma dica de que você não precise disso aqui. Mas para outros exercícios é bom você aprender isso aqui porque é muito importante. Então aqui, ó, no lugar do A já temos x menos. No lugar do A a gente vai colocar quem? Qual que é o valor dele? Foi dado ali pelo professor, 3, mais 3. Então vamos abrir aqui novamente, só para você saber como funciona. Abre o jogo de parênteses, coloca o x, coloca o menos, e agora abre um novo parênteses pequenininho para colocar o mais 3, que é o valor do A que o professor havia passado para você. E aí fecha esse grandão aqui, ó. E não se esqueça de elevar ao quadrado, mais, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Coloca o y, menos, qual que é o valor do b? O valor do b, o professor passou para a gente, no caso é 4 positivo, então vamos colocar aqui, ó. Abre um joguinho de parênteses, coloca mais 4, que é o valor do b que o professor te passou, tá bom? Que são as coordenadas x e y, ou seja, o A e o B, para formar o pontinho central. As coordenadas x e y para formar o ponto central, que é esse pontinho central aqui de uma circunferência. E também foi dado o tamanho do raio, o comprimento do raio, a dimensão do raio, a distância daqui até aqui. 3, tá? E não se esqueça que nesta fórmula aqui o raio sempre será elevado ao quadrado, que no caso vai dar 9. Tá ok? Vai dar 9 ali, ó. Tá bom?
Então terminamos y menos mais 4, que é o valor do b. Coloco o sinalzinho de igual sempre, né, que é o que está aqui em cima. E aí colocamos aqui, pode substituir o r pelo valor do raio. Qual que é o valor do raio que o professor te passou? No caso é 3. Então coloque aqui um 3. Agora a gente trabalha esse joguinho de sinais aqui, ó. Como que vai ficar? Então vai ficar menos vezes mais é menos, conforme a regrinha de sinais. E aí você elimina esses parênteses de dentro aqui, ó. Menos vezes mais é menos. Então vai ficar aqui no lugar dos dois, vai ficar menos. Então vamos para a resposta final, olha que interessante. Então x menos vezes mais é menos. Traz o 3 para cá. Fecha o parêntese, eleva ao quadrado. Olha que interessante. Vamos trabalhar agora aquela regrinha de sinais lá. Olha que interessante. Pega o sinal de mais, sempre mais aqui, né? Abre parênteses. Coloca o y aqui. Faz a regrinha dos sinais e elimina os parênteses aqui de dentro. Opa, que faltou também um parêntese grandão aqui fora, tá? Menos vezes mais é menos. Eliminando esses parênteses, pega o 4, joga aqui. Pronto, fecha aquele parêntese grandão. Eleva ao quadrado, que é igual 3 elevado ao quadrado, nós já fizemos lá em cima. 3 elevado ao quadrado é o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes, 1, 2. 3 vezes 3 é 9. O valor do raio elevado ao quadrado é igual a 9. Tá vendo aqui? Nunca vai só o valor do raio. É o raio elevado ao quadrado. Como o professor passou para você raio igual a 3, então é 3 elevado ao quadrado que é igual a 9. Pronto, pessoal, é isso. Essa é a resposta. X menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado, que é igual a raio elevado ao quadrado, ou seja, 9. Encontramos a nossa resposta. Faça alguma coisinha assim só para indicar que é a sua resposta. Vamos fazer mais um? Vamos. Então encontre a equação reduzida da seguinte circunferência. Já encontramos uma. Vamos encontrar mais uma, eu vou colocar aqui para você. Então, para o nosso ponto central, o professor, por exemplo, pode passar para você um zero aqui, vírgula, e um zero aqui também. Olha que interessante. 0, 0 é o ponto central. E aí o professor também, com certeza, vai passar para você o valor do raio. Qual que é o valor do raio agora? Vamos chutar aqui um valor, 6. O raio agora vale 6. Encontre a equação reduzida desta circunferência aqui, ó, onde nós temos o ponto central. O ponto central tem os valores, que é 0, 0. Opa, 0, 0 agora. E o raio vale 6. Então vamos lá, vamos fazer. Então a equação reduzida da circunferência é essa, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, certo? Certo. Então vamos abrir o joguinho de parênteses, então será este aqui elevado ao quadrado, mais este aqui também elevado ao quadrado, que é igual a este aqui elevado ao quadrado. O quadrado deste cateto mais o quadrado deste cateto é igual a hipotenusa ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, né? Tá. Aqui eu já posso colocar x e y, vamos lá. Abre, x. Vamos colocar o menos, a gente vai trabalhar a regrinha dos sinais. Então coloca aqui menos, deixa o espacinho aqui para o valor do a, fecha, eleva ao quadrado, mais. Abre aquele ali, y, menos sempre, né? Só que dependendo do joguinho dos sinais, vai haver modificação ou não, tá bom? Fique sempre atento para isso. Y menos, né? Então deixa o sinalzinho no lugarzinho do b, fecha, eleva ao quadrado, põe o sinal de igual, teorema de Pitágoras. Aquele ali nós colocamos o r, né? Que é o r ao quadrado. Vamos colocar só o r por enquanto, não há problema nenhum, r ao quadrado. E já sabemos que o r vale 6 para esse exercício aqui que o professor passou agora, tá bom? Tá ok. Lembrando que aqui nunca é o valor do r. Na equação reduzida da circunferência, que nunca é apenas o valor do r, é o r elevado ao quadrado. Então, nunca será, para esse caso, o número 6. Será 6 elevado ao quadrado. Não se esqueça disso, hein? E desses sinaizinhos também. Beleza, pessoal. Agora nós já podemos colocar aqui o valor do a e do b. Para este caso, o valor do a é 0 e o b é 0 também. Espera aí, 0 não é número nem positivo nem negativo, é um número neutro. Já que é um número neutro, é só jogar aqui dentro, ó. 0 e 0.
Sempre assim, Marcos? Sim, porque o zero não tem positivo ou negativo, é neutro. Lembra lá do plano cartesiano que aprendemos anos atrás aqui no YouTube? Ó? Aqui está o plano cartesiano, o zero está aqui, ó. Aí aqui vem 1, 2, 3, e para cá vem menos 1, menos 2, e por aí vai. Aqui é o zero. O zero é neutro, não é nem positivo, não é nem negativo, ele é neutro. Aqui a gente chama de origem do plano cartesiano, é zero. Tá bom? Então, beleza. Então colocamos zero aqui, porque não é positivo nem negativo, e zero ali. Beleza. E com isso, pessoal, o que dá pra gente fazer aqui, ó? Vamos resolver esses parênteses aqui. X menos nada é o próprio x. Você tem alguma coisa menos nada, é aquela coisa. Por exemplo, 5 menos 0 é o próprio 5, por exemplo. Então aqui vai ficar só o x, já elimina os parênteses, né? Vai ficar o x elevado ao quadrado, que não pode esquecer. Olha que interessante, ó. X elevado ao quadrado, tá? Porque x menos 0 é o próprio x, está aqui. Elimina os parênteses que não precisa mais e eleva ao quadrado, está aqui, ó. Mais, ali é a mesma coisa, ó. Y menos nada, y menos 0 é o próprio y. Então a gente já resolve isso aqui, fica só o y, eliminando os parênteses e eleva ao quadrado. Olha aqui, ó, y elevado ao quadrado, que é igual a... Qual que é o valor do raio? O valor do raio, para este caso, é 6. Então, é 6 elevado ao quadrado, que é sempre o raio elevado ao quadrado. Está aqui, ó. E 6 elevado ao quadrado, quanto que é? É o 6 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 6 elevado ao quadrado é igual a 6 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 1, 2. 6 vezes 6 é 36. Então, aqui vai ser o número 36. Nunca se esqueça disso, hein? Muitos erram. Então dará, reescrevendo novamente, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, que é 36. Pronto. Terminou essa aulinha também. Essa aulinha, esse exercício, na verdade, este é o valor. Esta é a nossa equação reduzida da circunferência quando o nosso ponto central vale 0 e 0, ou seja, o A é 0 e o B é 0 e o vale 6. A equação reduzida da circunferência para esses dados é isto aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 36. Tudo bem? Vamos para mais um? Vamos para mais um. Vou fechar aqui, talvez dê para a gente fazer até aqui mesmo, tá bom? Vamos fazer mais um agora. Pessoal, antes de irmos para o próximo, eu quero dar aquela dica que eu disse a vocês. É o seguinte, ó. Na equação reduzida da circunferência, quando você tem, ó, o que o professor passou aqui, ó? O ponto central é 3 e 4. É positivo, mais 3 e mais 4. Já que o professor passou isso para vocês, na equação reduzida da circunferência, vai ficar o valor do A sempre será o contrário, com joguinho com sinalzinho, sempre será o contrário do que está aqui. Então, se aqui é mais 3, aqui vai ficar menos 3, eu já vou mostrar para vocês que nós fizemos. Se aqui é mais 3, aqui vai ficar menos 3. Essa é uma forma de você ir direto e não perder tempo com o joguinho de sinais. Se aqui é mais 3, aqui é sempre o contrário, vai ficar menos 3. Se aqui é mais 4, aqui vai ficar menos 4. Se aqui é mais 4, que no caso é mais 4, vai ficar menos 4 aqui. Então aqui é mais 3, menos 3. Mais 4, menos 4. Então menos 3 e menos 4. Será que deu isso? Olha lá. Menos 3, menos 4. Porque o professor passou para você o ponto central. Vamos colocar aqui. O ponto central era 3 e 4. E na equação reduzida da circunferência, os valores sempre ficam ao contrário. Se ali é mais 3, aqui fica menos 3. Se ali é mais 4, aqui fica menos 4. Marcos, e se for o contrário? É o que a gente vai fazer agora. Se aqui é menos 3, aqui vai ficar mais 3, utilizando a regrinha dos sinais. Menos 3 dá mais 3. Se aqui é menos 4, ali vai ficar mais 4. É sempre o contrário do que está no ponto central. Na equação reduzida da circunferência é sempre o contrário do que está aqui. Aqui é mais 4, lá deu menos 4.
aqui é mais 3, aqui deu menos 3. Agora eu vou colocar um número negativo aqui para você ver que não vai ficar sempre o menos aqui. Então encontre a equação reduzida da circunferência quando, olha que interessante, quando o ponto central vale, olha só, vou colocar agora o número negativo, vou colocar, por exemplo, menos 2. O valor do A agora é menos 2, separa, e o valor do B, eu vou deixar positivo por enquanto, só para a gente trabalhar e ver o que está acontecendo. Olha só, o valor do A é menos 2, que vai resultar em mais 2, e o valor do B é mais 2, que vai resultar em menos 2. É sempre o contrário, né? E aí eu tenho que dar para vocês o valor do raio para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem montar a equação reduzida da circunferência. Tá ok? Que é essa aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, tá? Então o valor do raio agora que eu vou dar para vocês, eu vou colocar o valor 3 novamente. Tudo bem? Pode ser qualquer valor. Eu coloquei um 3. Então vamos montar aqui a nossa equação reduzida da circunferência, onde teremos parênteses ao quadrado, e nesses parênteses a gente já sabe que é x menos, por enquanto, espacinho para o valor do A, fecha e leva ao quadrado, mais. Ok? Abre, aqui a gente já sabe que é o y, por enquanto eu vou deixar o menos, que a gente vai trabalhar com esse sinal, espacinho dele, fecha e leva ao quadrado, que é igual. Esse parênteses aqui nós teremos o raio elevado ao quadrado. Você percebe que eu estou indo um pouquinho mais rápido agora, porque a gente já viu isso aqui. Vamos trabalhar os sinais agora? Vamos. Então nós teremos, ó, abre parênteses, x menos, opa, agora é menos 2, olha que interessante. Abre um novo parênteses aqui dentro, coloca o menos 2, que é o valor do A, fecha esse parênteses aqui, fecha o grandão e eleva ao quadrado. Você sabe o que a gente está fazendo, né? Então, x menos o A vale menos 2. Fecha o parêntese pequenininho, porque vai haver uma multiplicação de sinais aqui. Tá ok? Eleva ao quadrado. Agora vamos fazer o restante. Mais, abre, y, menos, né? Abre o parêntese pequenininho, coloca o valor do B. Opa, o valor do B é mais 2. Fecha o pequenininho, fecha o grandão, eleva ao quadrado. Tá certo? Que é igual. Qual que é o valor do raio? O valor do raio deu um 3, então é 3 elevado ao quadrado. Precisa de parêntese, marcou? Não, não precisa. É só charme, só para falar que parêntese ao quadrado mais parêntese ao quadrado é igual a parêntese ao quadrado. Tudo bem? E com isso eu vou fazer nesse espacinho aqui, mas dá para a gente ver, dá para entender. Olha que interessante. Vamos fazer o joguinho dos sinais. Lembrando que aqui o valor do A sempre vai dar o contrário do que o professor vai te passar. E o B também sempre vai dar o contrário. Se aqui negativo, aqui vai dar positivo. Se aqui é positivo, lá vai dar negativo. É sempre o contrário que eu acabei de explicar para vocês. Vamos abrir o parêntese, coloca o x, não coloque o sinal de menos agora, porque a gente vai trabalhar os sinais. Menos vezes menos é mais. Conforme eu ensinei para vocês na aulinha sobre a regrinha dos sinais, o card ainda está aqui. Menos vezes menos é mais. Coloca aqui, olha que interessante. Com isso a gente elimina esses parênteses de dentro, traz o 2 para cá, fecha o de fora, eleva ao quadrado. Olha que interessante. Coloca o sinal de mais. Abre esse parêntese aqui, coloca o y, não coloca o sinalzinho aqui por enquanto. Aqui é um y, tá? Não coloca o sinalzinho por enquanto, porque a gente vai trabalhar o joguinho dos sinais. Menos vezes mais é menos, conforme eu ensinei para os senhores. Pega esse 2, coloca aqui, já eliminando os parênteses, né, desse número. Fecha o parêntese de fora, eleva ao quadrado, que é igual a 3 elevado ao quadrado ou 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. Eu vou reescrever aqui para a gente. O que deu? Ó, explicando novamente. X menos faz parte da fórmula, né? X menos faz parte da fórmula e Y menos faz parte da fórmula. O A você tem que saber se ele é positivo ou negativo, e o B também você tem que saber se é positivo ou negativo. Então vamos lá. Cadê? X faz parte da fórmula, o X faz parte da fórmula e o negativo também.
Só que o A, para este caso, vale menos 2. Então, coloca aqui menos 2 entre parênteses e fecha o parêntese grande e eleva ao quadrado. Trabalhando aqui o joguinho dos sinais, menos vezes menos, ou menos com menos na multiplicação, sempre que há parênteses, com sinal lá fora está multiplicando. Então é menos vezes menos, o resultado é mais. Pega o 2, coloca aqui, elimina aqueles parênteses de dentro, fecha o parêntese de fora, eleva ao quadrado. Aqui já está pronto, deu x mais 2 ao quadrado. Eu disse a vocês que aqui é sempre o contrário do que o professor dá no ponto central. Olha lá, era menos 2, ficou mais 2. Marcos, então não preciso perder tempo com a regrinha de sinais? Para esse caso, não. Mas para outros casos, que é outro exercício que eu vou passar, sim, você tem que se preocupar com a regrinha dos sinais. Tá ok? Menos vezes menos é mais, põe o 2 aqui, elimina os parênteses, fecha e eleva ao quadrado. Deu x mais 2 e o mais 2 é o contrário do menos 2. Se aqui é mais 2, ali vai dar menos 2. Vamos ver. Coloca o sinal de mais do Teorema de Pitágoras, abre y menos, abre parêntese novamente, mais 2, que é o valor ali, ó, mais 2. Tá. Fecha o parêntese pequenininho aqui dentro, fecha o grandão e leva ao quadrado. Vamos resolver a regrinha dos sinais. Mais vezes menos é menos. Tá aqui. Elimina os parênteses. Mais vezes menos é menos. Elimina os parênteses. Joga esse 2 aqui. Fecha aquele parêntese grandão aqui. Eleva ao quadrado, que é o normal, que é o natural, que é igual ao raio elevado ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9. Então deu isso aqui, ó, que eu vou escrever aqui. Então deu x mais 2 ao quadrado, x mais 2 elevado ao quadrado, mais y. Cadê? X mais 2 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a o raio elevado ao quadrado, que deu 9. Pronto, tá aí. X mais 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 9. Mais 2 é o contrário do que o professor passou. O professor passou menos 2. E menos 2 é o contrário do que o professor passou. O professor passou mais 2. Mais 2, menos 2. Menos 2, mais 2. E o raio sempre ao quadrado, que vai te dar 9. Tudo bem? Então, muita atenção com esse joguinho dos sinais aqui, ó. Muita atenção. Para o exercício que vem agora, principalmente. Então, agora a gente vai fazer o exercício contrário. Eu vou te dar o quê? Eu vou te dar a equação reduzida da circunferência. Eu vou te dar, cadê? A equação reduzida da circunferência. Eu já vou dar o valor do A e já vou dar o valor do B, tá bom? Então aí você vai fazer aí bonitinho e vou te dar esse valor aqui, ó. Não, aqui que os alunos erram. Eu vou te dar o valor aqui já pronto. Opa! É aqui que os alunos erram. Vou te dar esse valor pronto. Por exemplo, aqui. Eu vou te dar um valor 25. O que é o 25? É o raio elevado ao quadrado. Espera aí, raio elevado ao quadrado deu 25? Então, qual que é o valor do raio? O valor do raio é 5. Ó, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Eu vou te dar o 25 e você tem que saber que o valor do raio é 5, porque é 5 elevado ao quadrado, que é 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Olha ali, ó, que dá 25. Eu passo 25, nós professores passamos 25. Fique atento para isso aí. E aqui também eu já vou te dar os valores, seja positivo ou negativo. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Agora o exercício agora é o contrário. Olha que interessante. Encontre o centro, opa, o C, lembra? O centro e o raio, opa, agora eu não te dei o centro e não te dei o raio. Agora a gente vai fazer o contrário. Encontre o centro e o raio das seguintes circunferências. Aí o professor, ele tem que passar para você alguns dados. Olha os dados que eu vou passar para você aqui. Eu quero que você encontre o centro e o raio desta circunferência aqui, ó. Eu vou colocar aqui o Teorema de Pitágoras, só que em formato de equação reduzida da circunferência, tá bom? Então vou abrir um parêntese. Sempre teremos aqui o x, né? Olha o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um mais aqui para complicar um pouquinho, ó. É por isso que você tem que ficar atento com o joguinho dos sinais. E aí eu vou colocar aqui no valor do A, eu vou colocar um 3. Eu vou fechar, elevar ao quadrado sempre, né?
Então a x mais 3 para complicar um pouquinho para você ficar atento. Você vai ter que encontrar o raio e o centro da circunferência. Ótimo, já que se trata de equação reduzida da circunferência, onde você tem o centro e o raio e circunferência, então a gente já coloca aqui, o professor vai passar para você isso aqui, tá bom? Eu estou passando agora. Eu vou abrir aqui, vou colocar o y, ok. Ao invés de colocar o menos aqui, eu vou colocar o mais também, para a gente poder trabalhar um pouquinho. E agora o valor aqui, o professor vai passar o valor do b, eu vou colocar, deixa eu ver, eu posso colocar 4, 5, 2, vamos colocar um 3 mesmo, vai, tá bom? Então, mais 3 e mais 3 também, eu fecho, elevo ao quadrado sempre, coloco o sinalzinho de igual, agora a hipotenusa ao quadrado, que no caso é o raio ao quadrado. Vamos colocar entre parênteses também, para a gente não esquecer. Não, aqui eu já vou te dar o valor, desculpa, o raio, eu vou te dar um valor, quer ver? Eu vou te dar um valor de 9, eu vou facilitar a vida de vocês, vou dar o valor de 9. Isso aqui não se esqueça que é o raio elevado ao quadrado, hein? E você vai ter que encontrar o valor do raio, olha lá. Encontre o centro e o raio. Esse aqui não é o valor do raio nunca. O professor vai passar isso aqui para você e você vai ter que encontrar os valores, as coordenadas do centro A e B e o valor do raio. Muita atenção nesse tipo de exercício, tá? Então vamos lá. O professor quer que eu encontre o centro e o raio nesta equação reduzida da circunferência. Você vê que eu não coloquei ao quadrado ali, porque na equação reduzida da circunferência ali sempre está o quadrado. Muita atenção, é o raio ao quadrado. Isso aqui, eu vou colocar até separado ali, ó, é o raio elevado ao quadrado. Isso aqui já é o raio elevado ao quadrado, o professor só vai passar isso aqui, ó. Então você tem que estar atento para esse número aqui, que o raio não é 9. É o raio elevado ao quadrado que é 9. Tudo bem? Vamos lá então. O professor quer que nós encontremos o centro. Ele passou isso aqui para a gente. O centro. E o raio também. Certo. O centro aqui, eu disse a vocês, abre o parêntese, né? Você vai colocar alguma coisa aqui, separar, vai colocar outra coisa aqui, separar e fechar. Coordenada A, coordenada B. O A vai sempre com x, porque está no eixo x lá, lembra que a gente aprendeu no início? Eu disse a vocês, a forma mais rápida de fazer é colocar aqui, um é sempre o contrário do outro. Aqui, quando você vai especificar o centro da circunferência, é sempre o contrário do que está aqui. Então, o valor do A aqui será menos 3. Olha a forma fácil de fazer e rápida. Marcos, você pode explicar para a gente por que aqui deu menos 3? Sim, vamos fazer alguma coisinha para a gente verificar o que foi ensinado agora há pouco novamente, tá bom? Se o A vale mais 3, encontrando o centro da circunferência, encontrar as duas coordenadas do centro. Então aqui vale menos 3. E ali no valor do B, que vem com y sempre, está mais 3. E aqui vai ficar menos 3. Pronto, encontramos o centro da circunferência. E agora o valor do raio. Lembrando que ali na equação reduzida da circunferência é sempre o raio ao quadrado, porque é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que este ao quadrado é igual a este ao quadrado mais este ao quadrado. Este ao quadrado é igual a esses dois ao quadrado, a soma dos dois, né, do quadrado dos dois. Então o que você pode fazer aqui? Imagina que aqui tem um número estranho. Eu vou colocar aqui um número, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente praticar. Olha que interessante. Eu vou colocar aqui, faça de conta que aqui tem um número, deixa eu ver, 64. Aqui tem o número 64. Só para a gente voltar nele e trabalhar nele. Aqui é o 64. A gente sabe que isso aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é 64. Então, o raio ao quadrado é 64, certo? Como que a gente faz para encontrar o valor do raio? Esse aqui é o valor do raio ao quadrado. É o valor do raio ao quadrado, este. O que eu faço? Sempre que eu tenho expoente, eu jogo esse expoente para o lado de lá em forma de raiz. Se for um 2 aqui, é raiz quadrada.
Se for um 3 aqui, é a raiz cúbica. Se for um 4 aqui, é a raiz quarta. Mas no caso aqui é um 2, então é a raiz quadrada. Então vai ficar o seguinte. R, que é o raio, é igual a raiz quadrada de 64, porque é um 2 aqui. Então vamos copiar aqui. R é igual, esse 2 vai para lá em forma de raiz de quem? Do 64. Por que é raiz quadrada? Porque é um 2 aqui, ó, esse 2 está aqui, ó, só que não precisa colocar. Olha ele aí, ó. Então, R é igual, o 2 vai para lá, sempre o contrário da potência, né? Aqui é uma potência, base expoente a potência. O contrário da potência é a radiciação. O contrário da potenciação é a radiciação. Então, esse 2 vai para lá em forma de raiz. Passou o 2 para lá, que é o expoente, ele vira raiz quadrada. Passou o 3, vira raiz cúbica, e assim por diante. Então, o valor do raio é a raiz quadrada de 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? Então, vamos colocar aqui o raio é igual. Qual que é a raiz quadrada de 64? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 64? No caso é o 8. Olha que interessante, acabamos de encontrar o valor do raio. Marcos, o professor falou que quando você vai passar um expoente para lá em forma de raiz, você vai encontrar mais ou menos a raiz daquele número, exatamente. Só que nós estamos encontrando o valor do raio. O raio, deixa eu colocar aqui para vocês, o raio não é um comprimento, é de um ponto central até um ponto lá da borda. É um comprimento. Lembra que eu falei lá no início? O raio é um comprimento. E não existe comprimento negativo. Não existe dimensão negativa, tamanho negativo. Não existe, por exemplo, o tamanho de um palmo. 22 centímetros de um adulto, mais ou menos. Depende da mão da pessoa. 22 centímetros. Não existe um palmo menos 22 centímetros. Só existe mais 22. O comprimento de qualquer coisa, que no caso é um raio, só existe positivo. É por isso que eu desconsiderei aquilo ali, ó, mais ou menos. Só existe o positivo para comprimento, e o raio é comprimento. Então eu coloquei logo 8, é a raiz quadrada de 64, mais, né, positiva, que deu mais 8. Então o valor do raio, quando nós temos 64 na equação reduzida da circunferência, o valor do raio é 8. Por quê? 8 vezes 8, 8 vezes 8 é igual a 64, é o 8 multiplicado por ele mesmo duas vezes aqui, ó. 8 vezes 8, 64. 1, 2. Vamos voltar para o nosso exemplo. O nosso raio ao quadrado é 9. Então vamos resolvê-lo. Vamos fechar aqui, ó. O nosso raio ao quadrado é 9. Eu vou colocar aqui mesmo. O nosso raio elevado ao quadrado é igual a 9. Por que, Marcos? Porque ali é sempre o raio elevado ao quadrado. Muitos estudantes esquecem. Passa o 2 para lá em forma de raiz, então o raio é igual. Vamos colocar mais ou menos, só para não esquecer, mais ou menos, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada. Esse 2 não precisa colocar aqui, tá? Então o raio será igual a... Qual que é a raiz quadrada de 9? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes nos dê 9? 3. Porque 3 vezes 3 é 9, duas vezes. Então tá aqui, ó, o valor do raio é 3. Acabamos de encontrar o valor do raio quando? Quando nós temos uma equação reduzida da circunferência pronta. Não esqueça que lá é sempre o raio elevado ao quadrado, então lá o 9 não é o valor do raio, o valor do raio é 3. Está aqui, ó. E aqui, claro, o mais 3 na equação reduzida da circunferência, quando for colocar no centro é menos 3, e o mais 3 quando for colocar aqui é menos 3. Marcos, então se aqui fosse negativo, aqui seria positivo? Exatamente. Se aqui fosse negativo, aqui seria positivo? Exatamente. E pode haver diferenças também? Pode. Aqui negativo, ali positivo, aqui negativo. Sempre o contrário. Marcos, e como que você chegou a esse valor? Vamos trabalhar isso aqui só para a gente ver como que a gente chegou nesse valor, para não ficar meio por cima, né? Ok, então isso aqui o professor passou para vocês, que é uma equação reduzida da circunferência, né? Completinha, né? Não esquecendo que aqui já é o raio ao quadrado e o raio vale 3, né? Então, da onde que veio, por que nós encontramos esses valores? Ó, nós encontramos o centro
Quais os valores que nós encontramos? O centro menos 3, que é o contrário, né? Separa. E menos 3 também, que é o contrário. Ok? E o nosso raio nós encontramos igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9, né? E ali é o raio ao quadrado. Certo. Como que a gente chegou nesses valores aqui? Se você observar bem, vamos fazer o processo contrário. O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos que parêntese elevado ao quadrado mais parêntese elevado ao quadrado era igual a parêntese elevado ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, né? Certo. Aí aqui nós temos x menos, né? Então vamos lá. X menos, um espacinho aqui, fecha eleva ao quadrado, mais... Aqui nós temos o y menos, espacinho aqui, fecha eleva ao quadrado, né? É igual... Aqui nós temos o nosso raio ao quadrado, ok? Abre parêntese só para dar um charminho, raio elevado ao quadrado. Parêntese, 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 tá bom? Ok, é aqui agora que a gente vai trabalhar, ó. Nós temos lá mais 3. Para chegar ao mais 3 lá, o que a gente tem que trabalhar aqui dentro? Para chegar ao mais 3, vamos escrever em algum outro lugar aqui, deixa eu ver. Ó, a equação reduzida da circunferência que o professor passou foi essa aqui, ó. X mais 3, y mais 3. Para a gente chegar a esse mais 3, a gente colocou menos 3. Mas por quê que a gente pôs menos 3? Olha só o porquê. Então, olha só. X menos. X menos. Abre o parêntese pequenininho, que a gente vai colocar um valor aqui dentro. Para dar mais 3, para chegar a mais 3, a gente vai colocar menos 3 ou mais 3? Aqui. A gente vai colocar, claro, menos 3, por causa da regrinha dos sinais. Por que, Marcos? Porque menos vezes menos é mais. Olha lá. Para dar mais lá, tem que ser o menos 3, sim. Porque menos vezes menos é mais. E aí o 3 fecha de fora e eleva ao quadrado. Vamos verificar aqui também? Vamos. Marcos, por que se aqui fosse mais aqui, é mais 3? Mais vezes menos é menos. Não bateu. Novamente, se tivesse um mais aqui, mais vezes menos é menos. Não bateu. Então tem que ser realmente menos 3, porque menos vezes menos é mais. Menos 3. Então é menos vezes menos 3. Menos vezes menos 3 vai te dar mais 3. Olha lá. Vamos verificar aquele também? Vamos. Então colocamos aqui o sinal de mais, abre o parêntese de fora, coloca y menos. Tem que dar mais 3. Para dar mais 3 na equação que o professor te passou, abre o parêntese de dentro. O que você tem que colocar aqui? Menos 3 ou mais 3? Vamos por menos 3. Por exemplo, vamos tentando. E aqui já dá para ver que vai dar. Menos vezes menos é mais. Olha lá o que o professor te passou. Então, realmente é menos 3 também, que você tem que colocar. A resposta é menos 3 o ponto central. Por quê? Está aqui. Porque o menos que faz parte da fórmula, menos vezes menos, mais 3. Olha lá, bateu. Então é menos 3, realmente. Fecho de fora, coloco o sinal de igual. E aí, claro, o raio ao quadrado, que era 9, né? Tudo bem? Então, resolvendo aqui, ó, nós vamos chegar aonde? Na equação que o professor te passou. Ó, abre, x menos vezes menos é mais, repete o 3, elimina os parênteses de dentro, fecha, eleva ao quadrado. X mais 3 ao quadrado. Se colocar menos 3. X mais 3 ao quadrado que o professor te passou. Vamos colocar menos 3 também no y, no ponto central. Então, mais, abre, y, menos vezes menos é mais, põe o 3 aqui,
fecha os parênteses de dentro, elimina os parênteses de dentro, fecha o de fora, eleva ao quadrado. Então deu y mais 3 ao quadrado. Y mais 3 ao quadrado. Então realmente tem que ser menos 3 para poder dar o que o professor te passou. Isso aqui é o que o professor te passou, olha lá. Que é igual ao raio ao quadrado. Ok? Então realmente é isso. É menos 3 de centro no A. Esse aqui é o valor do A. E menos 3 de centro no B. Tá lá. É sempre o contrário do que está lá. Tá bom? Vamos fazer mais um e a gente termina, tá? Então deixa eu fechar aqui. E aí eu vou copiar agora mais um para a gente. Então olha que interessante. Encontre o centro e o raio da seguinte equação reduzida da circunferência. A equação que o professor vai te passar agora será essa. Apenas x elevado ao quadrado. Lembra que a gente viu alguma coisa sobre isso? X elevado ao quadrado. Olha o mais, se não tiver mais, não é equação reduzida da circunferência, tá bom? Mais, agora eu vou colocar entre parênteses, por quê? Porque agora será y menos 2, fecha, eleva ao quadrado, que é igual, aqui é sempre o raio elevado ao quadrado. Eu vou colocar o número 16, você vai ter que descobrir qual que é o valor do raio, tá bom? Então compliquei um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é aquele que tem o zero, lembra? Ah, Marcos, interessante, hein? Olha ele aqui, ó, que a gente aprendeu agora há pouco. X menos zero, elevado ao quadrado. X menos zero é apenas o x. Elimina os parênteses, coloca ao quadrado. Então o valor do A é zero, né, Marcos? Exatamente, por quê? O A não é nem positivo nem negativo. Qualquer coisa menos nada é ela mesma, está aqui. Não esqueça que é elevado ao quadrado e já elimina os parênteses, né? Então, x menos zero é x elevado ao quadrado, que é o que a gente está vendo agora, tá? Ah, Marcos, então o valor do A é zero. Isso, a gente vai ver o porquê aqui para baixo. A gente vai fazer só para a gente ver o porquê que é zero, tá bom? E o valor do B, Marcos? O valor do B é sempre o contrário do que está na equação reduzida da circunferência. Então vamos lá. Fecha aqui, para não embolar. O ponto C, ele possui os valores, as coordenadas. O A é zero, porque a gente sabe que x menos zero é o próprio x, e aí eleva ao quadrado que eu acabei de mostrar para vocês. Então o A vale zero, e o B vale zero também? Opa! Aí tem que analisar ali, ó. Sempre que você tem a equação reduzida da circunferência, para achar o centro, o valor do centro sempre será o contrário deste. Então será 2. 2 e mais 2 é a mesma coisa. Pronto, encontramos o centro. Ah, que interessante, hein, Marcos? O A vale zero, porque é x menos zero, x menos o A vale zero. E x menos zero é o próprio x, está ali, eleva ao quadrado. Então, 0, 0 não é nem positivo nem negativo, é neutro, né? E aí a gente vai para o próximo termo agora, que é aqui. Y menos 2 ao quadrado. Qual que é o valor do B? Que está sempre aqui à direita, né? Representando a coordenada y. Lá está menos 2. Aqui sempre será mais 2 quando for encontrar o ponto central. E o raio, pessoal? Aí que está, que todos erram. Ali é 16, é o valor do raio? Não. Sempre na equação reduzida da circunferência, ali é o raio ao quadrado. Então vamos trabalhar aquilo ali. Deixa eu fechar aqui para não embolar. Então o raio elevado ao quadrado é aquilo ali, ó, é 16. Então é 16. O raio, como nós já explicamos, passa o 2 para o lado de lá em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 16. Então o valor do raio é a raiz quadrada de 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. No caso, o valor do raio é 4. Não precisa levar em conta o mais ou menos, porque tamanho, comprimento, dimensão é sempre positivo. Então o valor do raio nós acabamos de encontrar também. Raio é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Tudo bem? Agora a gente vai ver naquela formulazinha por que a gente chegou a esses valores aqui, que foi o que está aqui, né? Então como que funciona? Para a gente só conferir para ver se bate. Então funciona assim, ó, é parêntese ao quadrado mais parêntese ao quadrado, que é igual a parêntese ao quadrado também.
Aqui é x menos, fecha ao quadrado, mais, aqui é y menos, fecha elevado ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Abre, pode pôr o raio aqui elevado ao quadrado também. Tá bom? Ok. Para que nós tenhamos a equação igual o professor pediu, para ser x elevado ao quadrado apenas, o que a gente tem que fazer aqui? Para ser x elevado ao quadrado apenas, o que nós temos que colocar aqui? O zero. Para ficar só x elevado ao quadrado, é o zero. Lembra que a gente aprendeu lá no começo? Então abre, x menos zero, fecha elevado ao quadrado, mais, só explicando aqui. X menos zero elevado ao quadrado, qualquer coisa menos zero é ela mesma. Então, x menos zero é x. Elimina os parênteses e joga o quadrado em cima do x. Lá está. Então, isso aqui resulta em x elevado ao quadrado. Isso aqui, ó. X menos zero é x. Elimina os parênteses, coloca o 2 aqui, ó. O expoente. Aqui, vamos dar continuidade ali. Abre, e agora coloco o y menos. Agora o professor tinha passado esta equação reduzida da circunferência. Para que dê um menos 2 aqui, tem que dar menos 2. Vamos colocar aqui, ó, tem que dar menos 2. Para dar um menos 2 na equação do professor, abre um parentesinho. Se você colocar menos aqui, menos 2, fica menos vezes menos é igual a mais. Não bate. Tem que dar menos. Se você colocar um mais aqui, mais vezes menos é menos. Aí bateu. Então aqui tem que ser um mais mesmo. Ó. Mais o 2 que o professor passou. Fecha o de dentro, fecha de fora, eleva ao quadrado, que é igual a 16, que é o raio que o professor passou. Então percebe, olha só. Aqui deu x menos 0, que é x, coloca o quadrado, elimina os parênteses, mais. Y menos mais 2, abre, y, menos vezes mais dá menos, coloca 2, elimina aqueles parênteses de dentro, fecha de fora, eleva ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Então é isso, olha o que deu. Para dar x elevado ao quadrado, isso aqui é o que o professor passou, ó. X elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado, y menos 2 elevado ao quadrado, y menos 2 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Está lá. Então, o valor do A aqui tem que ser 0 e o valor do B tem que ser mais 2. Olha lá. O valor do A tem que ser 0 e o valor do B tem que ser mais 2. Por quê? Porque mais 2 vezes menos, está aqui, ó. Mais 2 vezes esse menos vai dar menos 2, que é o que o professor passou. Então você percebe que os valores são sempre o contrário. Aqui no caso é 0, né? O valor do A é 0 e o valor do B é mais 2, porque tem que fazer o joguinho dos sinais. Aqui é só mostrando como que funciona, tá bom? Você pode ir direto ali também. Então, realmente, tem que ser mais 2, que é o que nós havíamos encontrado aqui, ó, mais 2. E o raio, claro, vale 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Pessoal, então essa foi uma aulinha sobre equação reduzida da circunferência, tá bom? Marcos Aba Matemática, há 14 anos aqui no YouTube, desde 2010, estamos agora em 2024. Se você gostou, por favor, se inscreva, deixa um comentário. O comentário é muito importante, deixa o like também, compartilhe aí com amigos e familiares. Marcos Aba Matemática, aqui no YouTube com vocês novamente.